falando aqui do secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, o Sérgio Saleitão, que deve estar ouvindo bem a gente. Tudo bem, Sérgio? Você está nos ouvindo? Tudo bem, tudo ótimo. Esse primeiro minuto a gente usa para checar áudio e vídeo. Tá recebendo a nossa imagem aí com clareza? Podemos começar o papo aqui? Vamos nessa e, para começar, muito obrigado aí pelo elogio, né? Espero corresponder à expectativa. Pô, com certeza. A gente estava aqui conversando, eu e o Cláudio Tonholi, que você deve conhecer, não sei se você conhece o Cláudio Tonholi. Já ouvi falar. A gente estava conversando aqui antes de começar. Aliás, eu e o Tony Ramos, hein? O Tony Ramos, você viu? O Tony Ramos é fã do cara. A gente estava aqui conversando antes da entrevista, antes do programa iniciar, e dando uma rápida olhada na lista de ex-ministros da cultura. Foi o seu caso, você foi ministro da cultura do governo do presidente Temer. E a gente vê na lista, tem nomes, assim, respeitadíssimos, né? Gente com muito currículo, muito trabalho em nome da cultura nacional. E aí hoje, nem ministério é mais, né? Hoje é Secretaria da Cultura e a gente teve uma sequência boa, né, de ex-secretários, né? Teve um nazista, teve a viúva porcina e agora o ator da Malhação, o ex-ator que gosta de comentar post da Fernanda Paes Leme. A minha primeira pergunta, Sérgio Saleitão, o que está acontecendo com a cultura no país? Não é prioridade? A maneira como está sendo tratado esse cargo que você já ocupou quando era ministério, hoje é secretaria. Qual que é a sua visão a respeito desse momento que a cultura do país atravessa? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada contra a Fernanda Paes Leme, ao contrário, sou um admirador do talento e da capacidade dela. Mas, enfim, brincadeiras à parte, de fato, a coisa degringolou a partir do início de 2019. O governo Bolsonaro é um governo que não tem um projeto para a cultura, infelizmente, e também não tem muito conhecimento sobre a área, ou gente que conheça. Acho que nós temos sempre que torcer pelo melhor, e é óbvio que eu torço para que o Mário Frias tenha um desempenho à altura da importância do cargo, da importância das instituições culturais, federais, e também à altura da importância e da relevância que a cultura tem na vida do país, né? Tanto em termos sociais, humanos, quanto também econômicos, né? As atividades culturais e criativas, elas geram 2,64% do PIB brasileiro. Nós estamos falando de um dos 10 maiores setores da economia, tanto do ponto de vista de geração de riqueza, quanto também do ponto de vista de geração de postos de trabalho. São 4.900.000 profissionais que atuam neste setor em todo o país. Enfim, eu torço para que as coisas melhorem, né? Mas o fato é que nós estamos aí já há um bom tempo com essa área patinando, sem mostrar resultados, e com as instituições federais de cultura paralisadas, muito prejudicadas na sua atuação. E são instituições fundamentais, como o IPHAN, que preserva e promove o patrimônio histórico e cultural do país, como o IBRAM, que gerencia cerca de 30 museus, entre eles o Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial de Petrópolis. São museus muito significativos, muito relevantes. Quando você não tem uma gestão firme, competente, com um projeto claro à frente disso, essas instituições ficam à deriva. Quem sofre, claro, é a sociedade e o país. Sérgio, nós estamos vendo agora o setor cultural sofrendo muito, né, por causa da pandemia. E eu vejo assim, academias funcionando, bares abertos, restaurantes, supermercados com muita gente dentro. E nesses lugares a gente sempre percebe pessoas uma perto da outra, enquanto que no teatro e os cinemas que estão fechados, locais em que a gente poderia garantir um distanciamento razoável entre as pessoas, eles não entraram ainda no radar de abertura dos governos estaduais. Você tem acompanhado isso, essa questão, junto aos órgãos de saúde competentes? Acha que tem uma possibilidade
de acelerar esse processo para que esse setor não fique tão sacrificado? Paulo, eu tenho acompanhado isso muito de perto, eu mergulhei nesse assunto, eu e a minha equipe trabalhamos muito em conjunto com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, com o Centro de Contingência da Covid-19 e elaboramos conjuntamente 15 cronogramas e protocolos para a retomada das atividades culturais e criativas no estado de São Paulo. Do ponto de vista do Estado, Paulo, essas atividades elas já poderiam ter voltado, inclusive na capital, no caso da capital, desde o dia 27 de julho. Mas, infelizmente, a Prefeitura teve outro entendimento, está sacrificando muito o setor cultural da nossa cidade. Agora, é perfeitamente possível dizer que dá para retomar museus, teatros, cinemas, galerias, bibliotecas, até eventos, quando você tem o público sentado e controle de acesso, dá para retomar na fase amarela do Plano São Paulo com absoluta segurança, com absoluto respeito à saúde dos funcionários e dos frequentadores, portanto, sem risco de contaminação, quando os protocolos devidos são adotados, são seguidos. Nós temos várias instituições culturais do governo do estado na capital, essas instituições estão prontas para voltar. A Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, nós já estamos lá com uma super exposição dos Gênios totalmente montada, com todos os protocolos definidos, a equipe treinada, etc., apenas aguardando a autorização da Prefeitura. O mesmo caso lá do Museu do Futebol também, onde temos uma exposição sobre os 80 anos do Pelé, que também está prontinha para abrir e para receber o público. Enfim, então, estamos aguardando isso aí, claro, depende de cada prefeitura, né? As prefeituras elas podem ser mais rigorosas do que o governo do estado, elas não podem ser menos rigorosas. E nós já abrimos algumas instituições em outras cidades, por exemplo, em Santos, no Museu do Café, por exemplo, em Campos do Jordão, o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro, em Brodowski também, o Museu Portinari, e por aí vai. Quer dizer, nós já temos cidades em São Paulo onde as atividades culturais e criativas estão permitidas, claro, com a adoção dos protocolos instituídos pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado. Secretário Sérgio Saleitão, te conheço há décadas. Salve, tive a honra de ser editado por você nos anos 80 e 90 na Folha Sport, no Folha Team. A honra foi toda minha, né? Já pensou? Que emoção, cara, poder ter um texto seu num caderno que você edita. Nossa, é uma loucura, né? Sensacional, altíssimo nível. E você é uma das pessoas mais curiosas que eu conheci na vida, pelo teu senso, desculpa pelo naso, de curiosidade. E sempre, nesses anos, décadas que eu te conheço, e buscar valores culturais novos. Posto isso, eu te pergunto, secretário, nas grandes capitais do mundo, pegar as avenidas paulistas do mundo, todo mundo se veste igual, se comporta igual e consome mais ou menos o mesmo tipo de cultura. A gente sabe que a ruptura, a contracultura acontece nos guetos, nas favelas, nas comunidades. Como é que você tem se comportado na secretaria para buscar novos valores que estão fora dos grandes centros urbanos, dentro do teu espírito de curiosidade que eu conheço de perto, é magnífico? Tonelli, eu acho que uma política cultural séria, responsável, democrática e efetiva, ela tem que se pautar pela mais absoluta diversidade. Então nós precisamos preservar e valorizar aquilo que compõe o repertório da tradição, nós precisamos estimular o novo, nós precisamos também apoiar aquilo que tem um sentido mais industrial, que é impactante em termos de geração de renda
emprego, ou seja, nós precisamos dar conta desse ambiente heterogêneo, plural, diverso, que forma a cultura. E nesse sentido é vital criar oportunidades, criar espaços, plataformas, meios, vitrines para que o novo possa emergir, né? A cultura funciona muito na base dessa dialética entre tradição e inovação, entre mainstream e underground, de maneira que a gente sabe, né, que o underground de hoje certamente se tornará o mainstream de amanhã e por aí vai, né? Enfim, então precisamos dar conta disso, é o que eu tenho procurado fazer na Secretaria. Nós criamos, Tonholi, agora em abril desse ano, uma plataforma de streaming de conteúdos 100% culturais. De um lado, nós estamos por meio dessa plataforma, ela se chama Cultura em Casa, e nós já temos lá mais de 1.200 conteúdos. A plataforma tem sido muito bem sucedida, são 700 mil usuários únicos, mais de 1.600.000 visualizações dos conteúdos e tal. E nós temos lá, de um lado, disponibilizado conteúdos gerados pelas instituições culturais do Estado, né? Eu me refiro aos museus, aos centros culturais, aos corpos artísticos como a OSESP, a SP Companhia de Dança, também o Projeto Guri, Fábricas de Cultura, etc. E temos também aberto a plataforma para conteúdos de artistas e produtores independentes. E temos procurado pautar essa programação justamente com essa visão de diversidade, de tanto trazer o consagrado, ou até mesmo aquele consagrado que não está mais tanto em evidência e tudo mais, e abrir para os novos talentos, para que seja uma vitrine do novo, né? E acho que essa é uma contribuição que nós estamos dando agora por meio dessa plataforma digital, que se tornou realmente uma grande vitrine da cultura de São Paulo. Esses conteúdos já foram vistos em mais de 130 países, né? Todos os estados brasileiros, foram mais de 2.600 cidades que nós alcançamos por meio dessa plataforma. Então, enfim, é uma difusão até inédita, né, em termos de alcance, né? Aí é uma questão, Tonholi, de curadoria, né? Quer dizer, de você ter um olhar pautado justamente pela curiosidade, pelo desejo de abrir espaços, de renovar o ambiente cultural, de dar voz e vez a todos e a tudo. Você inaugurou hoje de manhã uma fábrica de cultura com o governador João Dória no ABC. O que é uma fábrica de cultura, Sérgio? Então, a Fábrica de Cultura, Tonholi, é um equipamento espetacular. Isso aí é um programa que já tem um pouquinho mais de 10 anos, né, no estado de São Paulo. Essa Fábrica de Cultura de São Bernardo, na verdade, nós inauguramos ontem. Ela é a 12ª Fábrica de Cultura. Tem mais uma em Diadema e tem outras 10 em favelas e comunidades da capital, né? Basicamente, a Fábrica de Cultura é um espaço de formação, é um espaço de fruição e é um espaço de produção. O que isso significa? Bom, vamos pegar, por exemplo, essa de São Bernardo que nós inauguramos e que, inclusive, tem um novo programa, né? A primeira com um programa que nós estamos chamando de 4.0, que junta as artes presenciais, como música, dança, circo, etc., com as artes digitais. Então a gente tem robótica, programação, games, videomapping, realidade virtual e aumentada, etc. O que nós vamos oferecer lá para a população do Grande ABC? Ao todo serão 302 cursos de formação, e esses cursos são bem bacanas, eles realmente formam os jovens, e esses cursos terão cerca de 5.000 vagas por ano. Além disso, nós vamos ter as atividades de fruição, que vão reunir cerca de 480.000 pessoas ao longo de um ano. São o quê? São apresentações culturais, artísticas, de dança, de circo, de música, de projeção mapeada, etc. E temos também os estúdios de produção, de maneira que os artistas
podem reservar horários lá e, por exemplo, gravar as suas músicas com uma estrutura profissional que não deixa nada a dever aos melhores estúdios de São Paulo, e para também audiovisual, tem todos os equipamentos, tem estúdios, enfim. Então, a gente tem lá toda uma infra para produção que os artistas, sobretudo jovens, das periferias, podem dispor para registrar os seus trabalhos e, com isso, amplificar o alcance daquilo que fazem. Então, basicamente, isso é uma fábrica. Nós inauguramos mais essa lá no ABC, em São Bernardo do Campo, e essa tem essa outra dimensão, né? Que a gente tem as artes digitais, enfim. Então, é uma nova fábrica de cultura para um novo tempo, para a 4ª Revolução Industrial, para a economia criativa, para a convergência digital. Francine, tem pergunta? Tenho pergunta, secretário. Governos mais conservadores, eles tendem a valorizar um pouco mais a cultura, né? A gente tem visto uma certa incoerência aqui nesse cenário atual. Minha pergunta é: o que você acha dessa incoerência e como o setor privado poderia, de certa forma, talvez interferir ou um pouco mitigar esses efeitos? Olha, acho que você tem toda a razão, você colocou isso muito bem. Eu tenho procurado abordar esse tema aí em diversas ocasiões. Essa história de governo conservador, que é contra a cultura, que combate a cultura, que aparelha os órgãos de cultura de forma, inclusive, medíocre. Isso aí é uma invenção brasileira. Quer dizer, se você pegar no Reino Unido, na Coreia do Sul, enfim. Bom, basta dizer que o primeiro Ministério da Cultura da história foi criado na França por um governo conservador, de centro-direita, do general de Gaulle. Então foi o general de Gaulle que criou o primeiro Ministério da Cultura de um país, né? Enfim, então daí a gente vê como é que lá fora, sobretudo no mundo mais desenvolvido, a direita, o conservadorismo, valoriza e trata muito bem a cultura e a política cultural, né? Aqui, infelizmente, isso não aconteceu até agora. Eu acho impressionante que nem mesmo a questão da preservação do patrimônio histórico e cultural, né? Quer dizer, que deveria ser, assim, digamos, a meta de todo e qualquer conservador legítimo. Precisamos preservar as nossas tradições, os nossos valores, as nossas referências culturais, artísticas, históricas, arquitetônicas, etc. Mas, infelizmente, esse conservadorismo neointegralista que a gente tem aqui no Brasil é um conservadorismo brucutu que rejeita a inteligência, rejeita o conhecimento, rejeita a ciência e rejeita a arte e a cultura. Mas, graças a Deus, não é assim no mundo desenvolvido. Basta ver, por exemplo, o que o governo do Boris Johnson está fazendo nessa área cultural lá no Reino Unido, inclusive como resposta ao impacto devastador que a pandemia do coronavírus teve sobre este setor. Quer dizer, o governo inglês reconheceu isso e reconheceu a importância estratégica do cinema, inclusive até dos venues de música, né? O Tom Allen deve ter acompanhado isso. O Tom Allen, como eu, é um grande roqueiro, né? Eu sei disso, além de tudo ele toca, eu só ouço, mas o Reino Unido está fazendo lá, a partir do governo do Boris Johnson, uma política de apoio para preservar os espaços onde se toca música, por reconhecer que isso é um patrimônio do Reino Unido, que inclusive tem um impacto econômico gigantesco em termos de geração de renda, emprego, oportunidades e desenvolvimento. Enfim, eu lamento que as coisas sejam assim, mas eu acho também que estamos passando aí por um processo de aprendizagem, né? Eu acho que vai surgir desse cenário que nós estamos vivendo uma direita democrática, inclusiva, abrangente, moderna, contemporânea e que vai saber valorizar adequadamente a cultura e a política cultural. Pelo menos eu torço para que isso aconteça. Sensacional, hein? Entrevista de altíssimo nível, né? Sérgio Saleitão, muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente sabe da sua agenda aí que é super lotada e você conseguiu aí falar com a gente. Espero que o ouvinte tenha curtido. Quer deixar algum recado?
pro público. Cara, eu não posso terminar essa entrevista sem elogiar a sua camiseta, né? A minha? Pô, você gostou do Yoda? Né? Eu ia dizer o seguinte, pô, o cara sabe como me ganhar, né? Assim, o cara vai me entrevistar com uma camisa com o Yoda, ele já me ganhou. Então, não. Mas olha, muito obrigado aí pela oportunidade. Forte abraço a todos. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando. E nós precisamos oxigenar a vida desse país com arte, com cultura, com inteligência, com opinião fundamentada, com conhecimento, com ciência, enfim, porque é isso que nos empurra para frente, né? Então, e é disso que o Brasil mais precisa hoje em dia, né? Precisamos de um novo iluminismo. É isso aí. Muito obrigado, Sérgio Saleitão, secretário estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Valeu, obrigado, um abraço. A grande verdade. A grande verdade.